Dos Hebreus, louvado seja o nome do nosso Deus, aleluia. Livro dos Hebreus, capítulo de número 4 e versículo de número 12. Hebreus 4, 12, para a nossa breve meditação nessa noite. Glória a Deus. Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, é só você levantar a sua mão, dar um sinal, amém? Que os nossos irmãos diáconos estará auxiliando você na abertura da Bíblia Sagrada. Glória a Deus. Deus abençoe. Aleluia. Hebreus 4:12. Quem encontrou, diga amém. Que diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até ao ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Amém? Curva a sua cabeça, vamos fazer uma breve oração, pedir ao Senhor para que venha falar conosco nessa noite em nome de Jesus. Pai, graças eu te dou, ó Deus, pela primeira parte, Senhor, dos louvores, das ofertas, meu Deus Todo-Poderoso, e viemos, ó Pai, pedir o Senhor mais uma vez. Fale conosco, ó Pai. Estamos sedentos, ó Pai. Estamos, meu Deus, com fome da sua palavra. Queremos ouvir o Senhor falar, ó Pai. Meu Deus Todo-Poderoso, como tenho pedido ao Senhor, que não seja, meu Deus, simplesmente, meu Deus Todo-Poderoso, uma propagação de palavras persuasivas humanas, ó Pai, mas que seja uma pregação de palavras vivas, de palavras poderosas, ó Pai, que venha gerar transformação, que venha gerar mudança, que venha gerar avivamento, que venha gerar convenção para a glória do seu nome, ó Pai. Clamamos ao Senhor, meu Deus, que assim como o Senhor ensinava em particular os seus discípulos, que o seu Espírito Santo possa sentar ao nosso lado e que possa ensinar, revelar, trazer a sua palavra de forma viva e eficaz aos nossos corações, ao nosso entendimento, para a glória do seu nome. Jogue todo o bloqueio, impedimento por terra, em nome de Jesus, amém e amém. Amém, irmãos? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. O tema da minha ministração nessa noite é o poder da palavra, amém? O poder da palavra. A palavra, irmãos, é uma das coisas mais poderosas que existe na vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Se você parar para observar e ler os textos da origem da humanidade, no livro do Gênesis, no livro da origem, você vai ver Deus criando inúmeras coisas, sim ou não? Deus diz, e disse Deus, haja luz e houve luz, como está escrito em Gênesis capítulo 1, versículo 3, e disse Deus, haja luz e houve luz. Aí Deus foi falando, haja animais, haja peixes, haja divisão entre as águas, não é? E a Bíblia vai falar que o Senhor então, no finalzinho ali, cria o homem. E quando o Senhor vai criar o homem, Ele fala, criaremos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Você vai ver Deus criando inúmeras coisas. E quando você vai também estudar a história da humanidade, você vai encontrar a origem, amém ou amém? A origem de inúmeras outras coisas também. Algumas coisas criadas por Deus, não é? E outras coisas desenvolvidas por alguns homens. Mas uma coisa que você não vê sendo criada, amém ou não amém? Você não vai ver sendo criada, nem por Deus e nem pelos homens, é a comunicação, a palavra. Deus fala, haja luz e houve luz. Deus fala, haja animais e houve animais. Deus cria o homem. Deus vai criando todas as coisas. Mas quando Deus começa a criar a humanidade, Ele cria a humanidade a partir da sua palavra, amém? Ele cria a humanidade a partir da sua palavra. Deus começa a criar todas as coisas, mas a palavra, a comunicação já existe. Já parou para prestar atenção nisso? Deus cria todas as coisas,
Mas nós não achamos nem na Bíblia Sagrada e nem em nenhuma outra ciência a origem da comunicação. Pois bem, quando o Senhor Deus, Ele chega e fala: façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. A impressão que dá é que Deus iria criar o homem com características extremamente parecidas com Ele, não é assim? Quando eu era mais novo, quando eu era criança, eu pensei que Deus foi criando o olho do homem, a orelha do homem, a boca do homem, a cabeça do homem, porque Deus tinha orelha, porque Deus tinha boca, porque Deus tinha nariz, porque Deus tinha cabeça, amém? Só que a Bíblia Sagrada nos ensina que Deus, Ele é Espírito. Foi o próprio Jesus Cristo que nos ensinou isso. Deus é Espírito, e importa que aqueles que o adorem em Espírito e em verdade. Sendo Deus Espírito, Deus não possui forma corpórea. Deus não tem forma corpórea. Mas espera aí, pastor, eu já ouvi falar na Bíblia Sagrada, não é, que os braços de Deus não estão encolhidos para que não possa abençoar, né? Os olhos de Deus não estão fechados. Como a Bíblia está falando de braços e olhos de Deus? Na teologia, isso é chamado de antropomorfismo, amém? É quando o ser humano, ao escrever, atribui características humanas a Deus, somente para que o homem venha compreender mais acerca do que ele está falando. Mas Deus, Ele é Espírito, e sendo Deus Espírito, Deus não tem braço, Deus não tem perna, Deus não tem cabeça, Deus não tem boca, Deus não tem ouvidos físicos e humanos semelhantes ao nosso. Tá bom, pastor, mas me explica uma coisa: se Deus não tem um olho como eu tenho, não tem um nariz como eu tenho, não tem uma boca como eu tenho, não tem uma cabeça como eu tenho, aonde está a imagem de Deus em nós? Aonde que está o imago Dei de Deus? Aonde que está a imagem de Deus em nós? A imagem de Deus em nós está na razão, na criatividade e na comunicação. Se você parar para observar, tem inúmeros outros seres existentes, sim ou não? Tem inúmeros outros seres. Tem os cavalos, os animais, tem inúmeros outros seres. Mas se você parar para observar, esses demais seres não têm razão, não pensam, são animais irracionais. Esses demais seres não têm criatividade. E esses demais seres geralmente não conversam, não pronunciam palavras, não se comunicam como homem. Amém ou não amém? A imagem de Deus no homem, as características que tem em Deus, que Deus colocou no homem, é a razão, a criatividade, a comunicação. Ou seja, a comunicação, a palavra é uma coisa que existe em Deus e que é algo que é eterno. Compreende aí? A palavra, a comunicação não foi criado. Comunicar faz parte de Deus, palavra faz parte de Deus. E Deus nos deu a capacidade de nós nos comunicarmos e da palavra. Para você ver como a palavra é uma coisa extremamente poderosa. A palavra é uma das coisas mais poderosas que o homem tem na mão. O homem pode ter uma arma na mão, mas mais poderosa é a palavra. O homem pode ter um canhão na mão, mas mais poderosa é a palavra. A palavra, a comunicação é algo extremamente poderoso. É tanto que Deus, no começo de tudo, Ele cria tudo como? Com explosão, foi assim? Deus cria tudo como? Descendo e mexendo os braços? Não, Deus cria tudo a partir da sua palavra. E Deus pronunciava palavras, e disse Deus: haja luz, e houve luz. E disse Deus: haja divisão, e houve divisão. E disse Deus, e Deus vai falando, e as coisas vão acontecendo. A palavra é algo extremamente poderoso. No livro de João, capítulo de número 1 e versículo de número 1, diz assim: no princípio era aquele que é a palavra. Olha o que João está falando. No princípio de tudo é aquele que era a palavra, e ele estava com Deus, e era Deus. Olha só, João fala que a palavra era Deus. A palavra, a comunicação, é algo peculiar do ser de Deus. E Deus pegou a palavra e a comunicação, amém? E nos atribuiu a isso, nos dando a capacidade de termos a palavra. A palavra é algo extremamente poderoso. Aleluia. Tudo que nasce, tudo que cria, cria-se a partir da palavra. Tudo que passa a existir, começa a existir a partir da
palavra. As coisas passaram a existir no mundo a partir da pronunciação da palavra de Deus. Haja isso e ouve isso, haja aquilo e ouve aquilo. E de acordo com o que Deus vai falando, as coisas vão acontecendo. Todas as demais coisas criadas teve início também na palavra. Tudo começa a partir da palavra. Tudo começa a partir da comunicação. Glória a Deus. Entendeu até aí? Eu tive origem na palavra. Peraí, pastor, Deus falou, haja o pastor Antônio? Eu tive origem na palavra. Como assim, pastor? Me explique, como que o senhor teve origem na palavra? Eu nasci através de uma palavra. Meu pai conta a história que ele estava no fusquinha dele, penteou o cabelo, passou um perfume, se arrumou, não é? E saiu para a rua atrás do futuro amor dele. Minha mãe estava parada de frente de uma casa de show. Ele disse que passou, olhou, falou, moço, que morena bonita, né? Ele disse que fez a voltinha lá atrás, voltou, aí passou bem devagarzinho perto dela e falou, oi morena, tudo bem? Vamos dar uma voltinha no meu fusquinha? Aí disse que a minha mãe foi, aceitou a proposta, entrou no carro, e daí então, foi originando ali um relacionamento até nascer o pastor. Mas o primeiro contato da minha mãe com meu pai foi através da... Vai raciocinando comigo. Tudo que passa a existir, começa a existir a partir da palavra, a partir da comunicação. O significado do nome palavra, o significado da palavra compreendeu aí? O significado da palavra no original grego vem de logos. A etimologia revela que a palavra é algo lançado para fora, um pensamento exteriorizado. Olha o significado da palavra. Qual é o significado da palavra? O significado da palavra é lançar algo para fora. Amém? Lançar algo para fora. Deus na criação, haja luz. Deus estava lançando algo da capacidade sobrenatural dele, do poder dele para fora. Haja luz. Amém ou não amém? Quando meu pai se aproxima da minha mãe, não é? E fala, oi morena bonita, vamos dar uma voltinha no meu fusquinha. Ele está lançando uma proposta à minha mãe, sim ou não? É algo que está saindo da mente e do coração dele e atingindo a minha mãe, para juntos construir um relacionamento. Quem está me entendendo até aí, diga glória a Deus, diga amém, aleluia, aleluia, glória a Deus. As demais coisas existentes na vida também passam a existir a partir de palavras. Por exemplo, você hoje decide, olha, eu vou estudar medicina, amém ou não amém? Você decide estudar medicina, você senta na sala de aula para aprender acerca de medicina. O que vai te tornar um médico? Palavras. O que o seu professor vai transmitir a você? Palavras. De acordo com o que ele vai transmitindo, derramando, lançando para fora aquilo que está dentro dele. Palavra é isso, é lançar para fora o que está dentro. Ele começa a lançar o seu conhecimento a você. Começa a lançar o seu conhecimento a você e você vai aprendendo, não é? Ah, eu já sei como funciona tal área do corpo. Ah, eu já sei quais remédios receitar em determinada situação. Eu já sei quais exames fazer para determinados sintomas. E você vai compreendendo a medicina e se tornando um médico a partir das palavras que você vai ouvindo. Repito mais uma vez, a palavra é poderosa. Se tem uma coisa na existência da humanidade que é poderoso, é a palavra. Qualquer outra profissão também começa a nascer em uma pessoa a partir das palavras que são lançadas para ela, a partir do que o professor vai lançando para ele, seja um advogado, seja um professor, seja qualquer outra área profissional. A profissão ela vai nascer das palavras, do que é lançado para fora, do que é depositado na pessoa, e de acordo com que a pessoa vai pegando aquelas informações, vai formando uma estrutura racional, e ele vai passando a dominar aquela determinada ciência, e começa futuramente a exercer, baseado nas palavras que ele foi absorvendo ao longo da aula. Olha como as palavras são poderosas. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Sendo a palavra algo extremamente poderoso, nós temos que ter extremo cuidado com a comunicação e com as palavras. Amém ou não amém? Louvado seja o nome do Senhor. No livro de Provérbios, capítulo de número 4 e versículo de número 23, diz assim:
acima de tudo, olha só, acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Olha só, acima de tudo, se tem uma coisa que você tem que se preocupar, olha o que o proverbista está nos ensinando: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende todas as coisas. Ou seja, o seu futuro depende do seu coração. Seu futuro do seu relacionamento depende do seu coração. O futuro da sua profissão depende do seu coração. Irmãos, fica um pouco obscuro nesse versículo acerca da palavra coração, quando não temos entendimento do contexto e da raiz de coração que foi inserida nesse texto bíblico no original. Amém, amém? A palavra coração aqui significa mente, vontade, emoção e consciência moral. Hoje nós temos um pensamento extremamente diferente do que é o coração. Mas nessa época a medicina nem era avançada. Fala de coração, você já entende que é um órgão do seu corpo, ou você já pensa, não, é o centro das minhas emoções. Mas naquela época, quando os escritores escreviam e falavam, olha, guarde o seu coração, ele estava falando, guarde a sua mente. Amém? Guarde a sua, repita comigo, mente. Guarde a sua mente. Olha o que o proverbista está falando, vai trazer uma clareza a esse texto. Acima de tudo, guarde a sua mente, pois dela depende toda a sua vida. Para ser mais claro, o que o proverbista está ensinando a nós? Guarde a sua cabeça, porque a sua cabeça, o que entrar na sua cabeça, o que entrar na sua mente, vai direcionar o seu futuro e a sua vida. Com outras palavras, o proverbista está falando, olha, o seu coração, a sua mente, é como se fosse um tanque, e as palavras é aquilo que enche o tanque da sua mente. De acordo com que você vai ouvindo palavras, o seu tanque vai sendo enchido. De acordo com que você vai ouvindo palavras, o seu tanque vai sendo enchido. E a palavra diz que aquilo que enche a sua mente, pois dela depende toda a sua vida. Aquilo que enche a sua mente é o que vai determinar como vai ser o futuro do seu casamento. É o que vai determinar como vai ser o seu futuro profissional. É o que vai determinar como vai ser o seu futuro. Por exemplo, tem uma pessoa, todos nós temos esse reservatório mental em nossa cabeça. Mas tem uma determinada pessoa que fala assim, não, eu não preciso estudar. Ah não, eu não preciso me dedicar a nada. Ah não, eu vou ir para determinado grupo social e vou ficar ouvindo besteira o dia todo. Sim ou não? Aí ele fica ali, piada, resinha, piada, resinha, piada, resinha, piada, resinha, só coisa sem poder, sem valor, piada, resinha. Em contrapartida tem outra pessoa que fala, não, eu vou tomar uma decisão diferente. Eu vou encher o reservatório da minha mente com informações que vai gerar um futuro melhor para mim. Vou me esforçar, vou fazer cursos de pré-vestibular, vou prestar o vestibular, vou passar em uma determinada área visando um futuro profissional. Aí ele vai, aprende no pré-vestibular, passa no vestibular, chega na faculdade e começa a absorver informações, começa a encher o seu reservatório de informações, de informações, de informações, de informações, de palavras, de palavras, de palavras, de palavras, até se tornar um profissional especializado em uma determinada área, que vai determinar como vai ser o futuro financeiro. A coisa mais poderosa que existe na vida, eu repito, é a palavra. As palavras que você ouve. Vou começar, né, irmãos? Já acostumado comigo, balança seu irmão aí, fala para ele entender. Fala, as palavras que você ouve irão determinar o seu futuro. Agora pergunte a ele, quais palavras você tem ouvido? Tudo se cria a partir das palavras. Tudo se inicia a partir das palavras. No livro de 1 Coríntios, capítulo de número 15, e versículo de número 33, olha o que diz. Pega o lombo aí, dá uma massagem que eu vou começar a exercer o chamado pastoral. Amém, irmãos? Olha o que diz em 1 Coríntios, capítulo de número 15, versículo de número 33. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes.
Não se enganeis. Ah, o cara está assim, olha a cabeça dele. Não, eu vou casar. Eu vi aquele filme fantástico, daquele relacionamento perfeito. E o meu relacionamento vai ser um relacionamento perfeito também. Mas ele pega o tanque mental dele e começa a andar só com aquela galerinha. Rapaz, você não sabe, o que foi? Lá no trabalho, olha Jesus revelando coisa. Lá no trabalho, aí cola com aquela galerinha. E aí, rapaz, você não sabe, rapaz. Fui numa balada esse final de semana, peguei uma, peguei outra, a outra descobriu da outra, puxou o cabelo e foi um quebra-pau danado. Aí todo mundo olha pro cara e fala, rapaz, esse aí é o pegador. O cara é bom. Não é? Aí daqui a pouco aproxima de outro rapaz, eu fiz isso, fiz aquilo, pintei, bordei, e o cara só está enchendo a cabeça de quê? De besteira, palavras ruins, mas conversações. Aparentemente na cabeça, não tem nada a ver, não tem problema nenhum, não tem nada a ver não. Daqui a pouco o inimigo que nós pregamos aqui no domingo está no ouvido dele, e aí? Só você vai ficar de fora? Vai passar a vida toda com essa aí? Você não tem a curiosidade de conhecer outros jardins? Sim ou não? Aí daqui a pouco está o cara cogitando na possibilidade de trair a sua? E o que foi que acabou corrompendo o bom costume dele? As más conversações. Agora fala para o seu irmão, bate nele aí. Fala, ei, presta atenção com quem você tem conversado, viu? Presta atenção. Porque as palavras que você ouve criam o seu futuro. Tudo é criado a partir da palavra. Aparentemente pode ser algo normal, sem significado, mas vai gerar algo em você. Preste atenção às palavras que você tem ouvido. No livro de Salmos, capítulo de número 1, e versículo de número 1 diz assim: bem-aventurado. Em outras traduções vai estar felizes. Amém? Felizes o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na mesa dos escarnecedores. Tem muita gente perdendo a batalha contra o inimigo, muitos evangélicos perdendo a batalha contra o inimigo, porque dentro da igreja, pode falar, irmão, você não? Porque dentro da igreja, irmãos, é glória a Deus, é aleluia, é palavra de Deus. Mas quando chega na segunda-feira no trabalho, ele só é crente no domingo, irmãos. Fala qualquer coisa, conversa qualquer coisa, dá lugar para qualquer tipo de conversa. Aí daqui a pouco está o cara fraco, distante de Deus, se desviando. Por quê? Aí ele fala, não, ele se desviou agora. Não. Uma pessoa para se desviar, irmãos, leva muito tempo. Começa de uma simples conversa no trabalho. Começa de uma simples amizade nova que ele fez. Começa de um simples, muitas das vezes de um simples influência que ele começou a seguir. Ah não, vou começar a seguir, não tem nada a ver não. Não tem problema não. Mas preste atenção, você está enchendo o tanque da sua mente de besteira. E essas besteiras que você está colocando dentro da sua mente vai dar origem às suas decisões e atitudes. Esses dias eu estava estudando sobre TCC, né? Eu gosto de ler sobre tudo, irmãos. Leio sobre muita coisa. Coisa que vai edificar, tá bem? TCC é terapia cognitiva comportamental, né? Estava estudando um pouco acerca de como é formada as decisões, as ações do ser humano. Amém ou não amém? Você sabe como é formada as suas ações, as suas decisões? De acordo com a ciência. Como é formado, pastor? A primeira coisa do processo de formação de ações e decisões é justamente as informações que você absorve. Amém ou amém? Você está parado, aqui me ouvindo. De acordo com o que eu estou falando, a sua mente começa a pensar. De acordo com as palavras que eu estou falando, você vai pensando. Vai pensando, amém? É aí que nasce a sua decisão. De acordo com o que você está ouvindo, a sua mente começa a pensar. Quando a sua mente começa a pensar, a sua mente começa a gerar emoções. Por exemplo, você está lá, está todo feliz. Glória a Deus, aleluia, que dia maravilhoso, que dia bom. Jesus é bom, Jesus é bom. Aí você senta diante da televisão para assistir aquele filme triste, que não tem como você segurar as lágrimas. Já viu aquele triste? Triste. Aí você começa a assistir, você está feliz. Aí você começa a murchar.
você começa a murchar, daqui a pouco você começa a se abalar, aí as lágrimas começam a cair, e tudo isso nasceu do quê? Das palavras que você está ouvindo. Quando você ouve palavras, a sua mente começa a pensar, e quando você começa a pensar, começa a gerar emoções. Amém ou não amém? Vai aqui uma orientação do Senhor aqui. Amém? Quando você estiver passando por dificuldades, veja lá para quem você vai pedir conselho. Presta atenção. Amém ou não amém? Eu aprendi uma coisa com o Tiago Brunei, né? O pastor Tiago Brunei que ensinou isso. Ele falou, quando você for pedir conselho, peça conselho, porque a Bíblia diz que na multidão de conselhos morará sabedor. Vai tomar uma decisão importante, peça conselhos. Mas você tem que saber para quem pedir conselhos. Você deve pedir conselhos para 2 grupos de pessoas. Amém? E o Espírito Santo está falando comigo aqui nessa noite que tem pessoas aqui que estão pedindo conselho para a pessoa errada. Está falando com a pessoa errada. Amém? Quando você for pedir conselho, peça conselho para 2 tipos de pessoas, 2 grupos de pessoas. Primeiro grupo de pessoas, especialistas. O seu problema é financeiro? Procure um especialista financeiro. O seu problema é sentimental? Procure um especialista sentimental. O seu problema é espiritual? Procure um especialista espiritual. E outro grupo de pessoas que você deve pedir conselho: as pessoas que te amam. Porque as pessoas que te amam nunca vai te dar um conselho para o seu mal, sempre vai dar um conselho para o seu bem. Mas tem pessoas que estão aparecendo problemas e lutas e está saindo contando para todo mundo. Aí chega para um, amém ou não amém? Fulano está acontecendo isso. O cara vai dar um conselho errado. Aí ele fala, não, esse conselho eu descartei. Não descartou não, ficou na sua cabeça. Ficou na sua cabeça. Aí corre para outro, fulano, me dá um conselho. Aí fulano vai dar outro conselho totalmente contrário à vontade de Deus e à Bíblia. O cara está com problema no casamento, amém ou não amém? Aí vai procurar a palavra de quem? Para o cara que está lá no trabalho dele pegando 3. Rapaz, você não sabe, esse final de semana quebrei o pau com minha esposa. Aí o cara, rapaz, é porque você é um besta. Eu tenho 3. Olha, quando uma quebra o pau comigo, eu bloqueio ela, pego a outra. E assim eu vou revezando, não é? Aí pedir conselho para quem, irmãos? Amém? Olhe lá para quem você está pedindo conselhos, porque as palavras que você está ouvindo vai decidir o seu futuro. Primeiro você ouve palavras. As palavras geram pensamentos, os pensamentos geram emoções, e as emoções é o combustível que impulsiona a sua ação, a sua decisão. Geralmente nós decidimos de acordo com o nosso emocional. Sim ou não? Você está triste, não é? Você vai tomar decisões como? Aí chega, você está triste lá, deprimido. Estou deprimido hoje, eu estou tão triste. Aí chega uma pessoa para você e fala, rapaz, você não sabe, você está com um problema muito grande. Mas vou te falar, o problema é grande mesmo. Aí você já está com a emoção deprimida, você vai enfrentar esse problema como? Otimista? Não. É problema meu, minha vida não presta, não tem mais jeito, já era, acabou, não é assim? A emoção que nos impulsiona a tomar as nossas decisões, mas o que gera as nossas emoções impulsionadoras são os nossos pensamentos e as informações que nós adquirimos. Por isso que o proverbista diz, acima de tudo do que deve guardar, guarde a sua mente, pois dela depende toda a sua vida. E o Senhor te trouxe aqui nessa noite para falar, olha, sabe por que sua vida está assim? Você não está guardando a sua mente. Sabe por que você está no lugar que você está? Para pensar quais foram as palavras que você ouviu. Para pensar a quem você foi tomar conselho. A sua vida hoje está toda perturbada, está toda desmontada, porque você foi ouvir as palavras erradas. Mas ao mesmo tempo o Senhor está falando contigo nessa noite, parabéns. Parabéns, por que parabéns, Deus? Porque nessa noite você está no lugar certo, ouvindo a palavra de Deus, e essa vai te direcionar para os melhores caminhos da sua vida. Aleluia. Estava conversando com a minha filha hoje à tarde, justamente acerca disso. Amém? Amém ou não amém? Amém? Existem inúmeros grupos sociais, não é? Existem inúmeras repartições dentro da sociedade. Quem está me entendendo até aí? Inúmeras repartições. E todas as repartições têm uma filosofia.
Tem, pastor? Sim. Todo grupo, geralmente os grupos, de acordo com a sociologia, se agrupa de acordo com o que tem em comum, né? O cara gosta de rock, ele vai se relacionar com quem? Que gosta de rock, sim ou não? O cara gosta de Deus, de Bíblia, ele vai se relacionar com quem? Vai se relacionar mais com... E a sociedade vai se agrupando de acordo com aquilo que tem em comum. Compreende até aí? 10. Mas toda sociedade, todo grupo social tem filosofias. Mas espera aí, pastor. Não tem não, pastor. Tem uns meninos aí mesmo que eu vejo eles, né, vestidos de um jeito estranho. As meninas descem até embaixo. Ouve aquele estilo de música lá, não é? Não tem filósofo lá não. Só tem desinformado, só tem gente que fugiu da escola. Não, mas são filosofias que eles estão propagando. Sim ou não? São estilos de vida. Tudo, por trás de tudo tem palavras, sim ou não? Por trás de uma música tem palavras. Por trás de um livro tem palavras. Por trás de um programa de televisão tem palavras. Por trás de uma página de uma rede social tem palavras. E todas as palavras geram algo em você. Constrói algo dentro do ser humano. Todo grupo social tem filosofias. Só que existem filosofias erradas e filosofias corretas, sim ou não? Amém ou não amém? Aí vai a orientação de Deus, amém? Se eu pegar hoje as suas redes sociais, quais são as páginas que o algoritmo da rede social tem te dado? Se você confiar hoje o seu telefone na minha mão, e eu começar a passar ali, ó, sua fanpage, é isso? Que eu sou velho, moço. Se eu começar a passar lá, vai ser o quê? Fernandinho, né? Cassiane, né? Assim? Silas Malafaia, eu sei que é assim, de crente é assim, né? Palavra, louvor, adoração, batismo com o Espírito, não é assim, moço, a fanpage lá? Ah não, pastor, minha fanpage está assim não, eu curti um monte de gente atrapalhada. Aí eu te pergunto, como está a sua vida? Com certeza a sua vida está de acordo com o que você tem enchido a sua cabeça, a sua mente. Você, amém? Pode decidir o seu futuro. Como se decide o futuro? Controlando as informações que você absorve. Se você não controlar as suas informações, as informações que você está absorvendo vai te levar para o buraco. Mas eu quero te apresentar nessa noite uma coisa que você já conhece, amém? Eu quero te apresentar as palavras que nunca vai te levar para o caminho errado. Eu quero te apresentar as palavras que vai te dar salvação. Eu quero te apresentar as palavras que vai transformar o seu casamento. Eu quero apresentar a você as palavras que vai trazer a felicidade verdadeira ao seu coração. E essas palavras é as palavras do próprio Deus. A sua vida está assim porque está faltando palavra de Deus na sua vida. Mas essa noite Deus te trouxe aqui para te falar. É hora de policiar o que você está ouvindo e começar a encher mais a sua cabeça da minha palavra. Mas às vezes, irmãos, levamos uma vida de uma tamanha ignorância. Por quê, pastor? Porque você tem a capacidade de se relacionar com Deus, ouvir Deus, se encher da palavra de Deus, e você vai procurar coisas destrutivas para a sua vida. E o Senhor está falando contigo nessa noite. Ei, chegou a hora de mudar a sua vida. Mas para mudar a sua vida você precisa se policiar no que você tem ouvido. Glória a Deus. Vamos lá. Deixa eu olhar o relógio para ver a hora. Tem uns minutinhos para pregar ainda. Livro de Provérbios, capítulo de número 18 e versículo de número 21. Olha o que diz: a morte e a vida, a morte estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Quantas palavras? A morte e a vida está no poder da palavra. A palavra pode gerar vida em você. A palavra pode te encher do Espírito Santo. Mas as palavras negativas e ruins podem te levar a uma morte espiritual. Se você se encher da palavra de Deus, tenha certeza que você vai ter vida espiritual. Você vai estar cheio do Espírito Santo.
Você está cheio dos dons espirituais. Mas se você se encher de palavras de promiscuidades, se você se encher de palavras de derrota, de palavras de negatividade, se você se encher de palavras ruins, com certeza você terá mortes na sua vida. Você terá derrotas na sua vida. As derrotas da sua vida foram originadas em palavras que você ouviu. Louvado seja o nome do Senhor. Palavra gera pensamentos, pensamentos geram emoções, e emoções geram ações, como falamos aqui. O inimigo produz palavras mentirosas. Amém, amém? Os inimigos produzem palavras mentirosas. Irmão, se eu estou explicando para você aqui, imagina aí, eu tenho 36 anos. Amém? Frangotinho, né? 36 anos. Eu sei que o que você ouve influencia as suas decisões. Eu sei? Estou explicando bem isso aqui, você entendeu? Eu sei claramente isso. O que você ouve influencia as suas. Amém ou amém? Agora eu te pergunto, o diabo que tem mais de 6.000 anos, ele sabe disso? Ele tem esse conhecimento? Ele quer destruir com o seu futuro, ele vai fazer o quê? Jogar um raio lá de cima. É assim? Ele vai enviar para você o quê? Palavras destrutivas. Vai colocar no seu caminho pessoas que venham te tirar da direção de Deus. Olha o que o apóstolo Paulo nos ensina, escrevendo na carta aos Colossenses, capítulo de número 2, versículo de número 8. Tenha cuidado. Tenha o quê? Para que ninguém os escravize por meio de filosofias do engano, vazios, que se baseia na tradição humana, e não nos princípios elementares deste mundo, e não em Cristo Jesus. Amém? Olha o que o apóstolo Paulo está falando. Tenha cuidado para ninguém os escravizar por meio de filosofias enganosas. A maior invertida do diabo contra o ser humano é através de filosofias enganosas, de palavras enganosas. Jesus está no deserto para ser tentado. O diabo faz o quê? Para tentar Jesus e tentar parar Jesus. Eu já sei, pastor, ele pegou um raio, não é? Ele pegou um chapéu poderoso, foi assim? Aí ele jogou uma pedra na cabeça de Jesus, foi assim? Como o inimigo tentou destruir Jesus Cristo? Como que ele tentou? Através das... Para você ver, é claro isso aqui na Bíblia, irmãos. O diabo olha para Jesus e fala assim: eu quero parar Jesus, eu quero destruir Jesus. O que eu faço com Jesus? Já sei, vou encostar perto dele e vou falar palavras. Se prostrar-te e me adorar, te darei todas as nações, Jesus. Ele começa a atentar a Jesus e tentar a parar Jesus a partir das palavras. O inimigo vai tentar te destruir através das palavras, através das páginas que ele coloca para você curtir, através das programações que você acompanha, através dos grupos sociais que você escolhe seguir, está perto. Isso é claro. Tem pessoas aqui nessa noite que Deus tem promessas sobre a sua vida. Isso é revelação do Espírito. Deus já falou para você quais são as promessas que Ele tem na sua vida, mas você tem parado e olhado para o Senhor e falado: Senhor, por que as promessas não têm acontecido na minha vida? E o Senhor me trouxe aqui nessa noite para te falar: as promessas não têm acontecido na sua vida porque você está ouvindo as pessoas erradas. Quem está impedindo a sua bênção é você mesmo. Mas o Senhor te trouxe aqui nessa noite para falar: é noite de mudar de direção, é noite de sair dos grupos sociais que está destruindo com a sua vida, é noite de sair das páginas de redes sociais que está te matando espiritualmente, e é noite de você decidir a partir de hoje, todos os dias: Senhor, eu vou ouvir a sua palavra, eu vou ler a sua palavra, eu vou me encher da sua palavra. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, no livro de Romanos, capítulo de número 10 e versículo de número 17, olha o que ele diz: é assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Olha só o que o apóstolo Paulo fala. Ele fala que a fé, ele vem através da
palavra. Da palavra. Pastor, eu quero ser um homem de fé. Pastor, eu quero ter aquela fé do tamanho do grão de mostarda, que tem o poder de transportar um monte de lugar. Pastor, eu quero ter aquela fé de orar por uma pessoa e a pessoa ser curada. Pastor, eu quero ter a fé, Senhor, eu quero ter a fé de prosperar, pastor. Como eu consigo ter fé? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Aí eu te pergunto, como está a sua vida espiritual? Você está cheio de dons espirituais? Você está cheio do poder do Espírito Santo? Você está cheio do amor ágape que foi ministrado aqui? Você está cheio da paz, da paciência, da perseverança, da longanimidade? Você está cheio? Se você está cheio, é sinal que você está ouvindo a palavra de Deus e você está lendo a palavra de Deus. Amém? Quer se encher do Espírito Santo? Está aqui a fonte. Pastor, eu quero ser cheio, está aqui a fonte. Pastor, eu quero transbordar de unção, está aqui a fonte. Pastor, eu quero ter experiências espirituais profundas, está aqui a fonte. Amém? Você carrega a fonte. Você tem 3, 4 fontes dentro da sua casa, mas você não usa a fonte, você não bebe da fonte. O Senhor está falando contigo. Só vai ter transformação na sua vida quando você beber da fonte. Só vai ter transformação da sua vida quando você se encher da fonte. Aleluia. Você lê os comentários de Virgínia, você acompanha todos os stories da fazenda de Carinho Maia, mas você não lê um versículo bíblico por dia. Aí depois vem orar. Senhor, o Senhor não me ama mais? Senhor, o Senhor não falou que ia transformar a minha vida? Senhor, por que a minha vida está assim? Aí Deus está te respondendo. Eu coloquei na sua mão a fonte, e você está deixando de beber da fonte da água da vida para beber em outras fontes. E o Senhor está te convidando nessa noite: volte a beber da fonte, porque eu vou restaurar a sua vida. Eu vou mudar a sua história. Eu vou mudar a história da sua casa. Eu vou mudar a sua história financeira. Eu vou mudar a sua história sentimental e emocional. Mas para isso, para sentir essa transformação, você tem que beber da fonte da água da vida. E a fonte da água da vida é a palavra de Deus. Aleluia. A irmã Rebeca me mandou uma pergunta no domingo, acerca justamente desse texto da tentação de Jesus. Posterior a isso, ele vai falar que chegou uma grande luz do Senhor em uma cidade, né? Naftali, e a outra, não me lembro, irmã Rebeca. Em 2 cidades chegou a grande luz do Senhor. E ela estava perguntando: pastor, o que é essa grande luz que chegou? Porque quando a Bíblia fala assim, grande luz, a gente pensa que Jesus Cristo entrou igual um super saiyajin, né? O povo, nossa, uau, né? Aí posteriormente a própria Bíblia vai explicar que Jesus começou a pregar, a pronunciar palavras. A luz vem através da palavra, o poder vem através da palavra, a manifestação do Espírito Santo de Deus vem através da palavra, a fé vem através da palavra. Se a sua vida está raquítica, é porque você não tem bebido da fonte de Deus, que é a Bíblia Sagrada. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Existem inúmeras filosofias erradas. Deixa eu olhar a hora de novo. Uma filosofia extremamente popular que tem hoje em dia é o relativismo moral. A ideia é que não existe uma verdade ou uma moral universal, e que cada pessoa pode definir seu próprio certo ou errado. Está muito impregnado hoje o popularmente correto, não é? Ah não, eu quero ser cachorro e o meu dono vai me puxar com a coleirinha. Não pode agora, você pode ser o que você bem entender, não é assim? Ah não, eu quero criar o meu bebê. É o quê? Eu não sei não. Vocês sabem o nome, né? Só muda. Quero criar o meu bebê lá. Posso? Ah, eu posso tudo, eu posso fazer qualquer coisa. E você vê as atrocidades que vai surgindo no nosso meio. Amém? Glória a Deus. Você pode todas as coisas, o apóstolo Paulo falou. Você pode todas as coisas, mas nem tudo te
convém. Aí você vê o futuro dessas pessoas que estão falando, não, eu posso pensar o que eu bem entendo, eu posso andar por qualquer caminho, e o Jesus Cristo já tinha falado, amém? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Não existe outro caminho e não existe outra verdade. A verdade é a palavra de Deus. Tem surgido muito o individualismo radical, a ideia de que o indivíduo está acima da comunidade, da família, da igreja, valorizando só seus desejos e vontades. Ah não, eu quero pegar 50, você pode, vai lá. Não pode não, você vai destruir com a sua vida. Toma vergonha na cara e se converte. Amém ou não, mãe? Ah, eu posso fazer o que eu bem entendo. Você vai fazer e você vai se dar mal. Não tem outro caminho de ter uma vida feliz, irmãos. Não tem outro caminho de você ter uma vida próspera. O único caminho para você viver uma vida feliz, uma vida em paz, uma vida realizada, uma vida de contentamento, é o caminho do Senhor. Não existe outro caminho. Glória a Deus. No livro de Salmos, capítulo de número 1, versículo de número 2, diz assim: antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medite de dia e... Agora a Bíblia te pegou, não pegou? Você não está meditando uma vez por semana, imagina de dia e de noite, né? Quer mudar de vida? A minha oração não vai mudar a sua vida. Quer mudar de vida? Essa palavra aqui, só ela, não vai mudar a sua vida. Quer mudar de vida? Comece a beber da fonte de transformação que é a palavra de Deus todos os dias. Glória a Deus. Jesus Cristo certa feita vira para os seus discípulos e fala assim, ó, olha só: vós, discípulos, já estão limpos pela minha palavra. Olha só, Jesus fala para os seus discípulos: vós, discípulos, já estão limpos pela minha palavra. Quer ser liberto? Palavra de Deus. Quer ser transformado? Palavra de Deus. Quer viver uma vida plena? Palavra de Deus. O Senhor está te convidando nessa noite: vem beber da fonte, vem se limpar na fonte, vem se transformar na fonte, vem se encher da fonte, venha ser mudado através da fonte. E a fonte é quem, pastor? A fonte é Jesus Cristo, a fonte é a palavra. O apóstolo João, em João 1:1, ele disse, amém? Glória a Deus, nós acabamos de ler aqui: no princípio era o verbo, e o verbo era Deus. No princípio ele disse, era Jesus, e Jesus era Deus. Ele tirou o nome Jesus e colocou o nome palavra. A palavra é Jesus. Quer se limpar? Beba da palavra. Quer mudar de vida? Beba da palavra. Quer ser santo? Beba da palavra. Posso ouvir um glória a Deus, um aleluia? Livro de Salmos, vou finalizar agora. Livro de Salmos, capítulo de número 119, versículo de número 115, diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua, e luz para o meu. O que é que ilumina o seu caminho? A palavra. Aí tem gente, irmãos, que está aqui, amém ou não amém? Que Deus não fala com ausente, né? Ah não, pastor, essa palavra é para Maria que não veio. Não, essa palavra é para nós, é para mim e para você. Ela corta aqui primeiro, ela fala comigo e fala com você. Amém ou não amém? Ah não, pastor, o senhor não sabe, eu estou com a vida assim extremamente perturbada, não sei mais o que fazer. Você está tendo escuridão em sua vida. Você está tendo clareza do que fazer? Você sabe o que fazer? Sabe como agir? Amém ou amém? Sabe como consertar os seus problemas? Isso é sinal que está te faltando a luz da palavra. O Senhor está te convidando: comece a ler a palavra, e a clareza de entendimento vai vir sobre a sua vida. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. No livro de Hebreus, capítulo de número 4, versículo de número 12, o último versículo, é o versículo que lemos inicialmente: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e é mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, e julga o pensamento do homem e intenção do seu coração. Quando você começa a ler a palavra começa a falar: está errado, o caminho não é por aí não, se conserta, ei, né? Não, está errando aqui. A palavra começa a falar com você, e você vai se olhando no espelho da palavra, e você vai, como você se arruma em casa para vir ao culto, né? Penteia o cabelo, passa o perfume, a roupa não está legal. Quando você começa a ler a palavra, ela serve de espelho, e você vai olhando para ela e vai falando: eu preciso me consertar aqui, eu preciso me consertar aqui, eu preciso melhorar aqui. E daqui a pouco você está bonita, você está linda, você está próspera e abençoada através da reflexão da palavra do Senhor. E o Senhor nessa noite está te convidando: é hora de começar a olhar para o espelho da palavra. Pode se colocar sobre os seus pés nessa noite, aleluia. Se
Coloca sobre seus pés nessa noite. É hora de começar a olhar para o espelho da palavra. O Senhor quer te limpar, o Senhor quer te transformar, o Senhor quer te prosperar, o Senhor quer te enriquecer, o Senhor quer mudar a sua vida sentimental, o Senhor quer te abençoar. Mas Ele te trouxe nessa noite para falar: eis aqui o espelho. É hora de olhar para o espelho da palavra. É hora de vir na fonte que é a palavra. É hora de se limpar através da palavra. É hora da mudança, sim. É hora do novo de Deus, sim. Mas isso é através da palavra de Deus.